Olá pessoal, meu nome é Edward, eu sou professor de Física e hoje nós vamos resolver algumas questões do capítulo de lentes do nível 3. Então vamos lá. Vamos começar com a questão 9. Dá uma lida nela aí. E ela é uma questão que pode ser bem difícil. Mas nós vamos tentar pensar, em vez de sair tacando a lei de Gauss, né, e a equação de Halley e tudo mais, vamos tentar pensar na trajetória de que um raio luminoso tem que fazer para sair de um ponto, passar por essa lente, pelo líquido, pelo espelho, por qualquer coisa que seja, e depois retornar a esse mesmo ponto. E para fazer isso, pessoal, eu vou pedir que vocês lembrem a questão 2 do nível 1, que você tinha um espelho, né, uma lente, um espelho, e ele queria saber o ponto para que o raio voltasse, né, para a mesma posição da onde ele tinha saído. Então nós vimos que o raio tinha que sair daqui, e a única trajetória possível para ele fazer era essa. Ou seja, o ponto da onde esse cara estava partindo tinha necessariamente que ser o foco. Então, esse cara era o foco. Que o raio que bater aqui ó, na lente vai sair paralelo. Quando bater no espelho, a incidência é perpendicular. E aí ele volta e passa também pelo foco. Pelo que pareça, essa é a questão que a gente está fazendo no nível 3. Claramente ainda não acabou a questão, mas nós já sabemos que o ponto onde ele colocou o objeto, né, esse 15 centímetros, e depois o 25 centímetros, eles correspondem à distância focal do sistema. Tá, e que sistema é esse, pessoal? Aqui você tem uma lente biconvexa, tá vendo? Vamos chamar a divergência dessa lente biconvexa de V1. Essa lente é uma lente cujo o meio, né, o meio é o ar, e o N da lente ele deu aqui, né? Índice de refração 3 meios. Ela tem duas bordas convexas, né, de raio que a gente vai chamar de R. Depois a gente usa a equação de Halley aqui. O que vem depois, pessoal, é o seguinte, ó. É como se você tivesse essa lente aqui e aí depois viesse uma outra lente. Essa outra lente, ó, é o que forma a superfície do vidro com a superfície aqui, né, com o espelho. E o que tem aqui no meio? Tem água. Então é uma outra lente. A luz ela veio do ar, foi para o vidro, saiu do vidro, entrou na água e depois saiu de novo. Então agora eu tenho uma outra lente, convergência que eu vou chamar de V2, cujo material da lente é o material é o líquido que você colocou ali, vamos chamar só de N. No início vale 4/3, né, e depois exatamente é o que a gente quer descobrir. O meio continua sendo ar. E agora toma cuidado com o seguinte, essa lente ela é plano-côncava. Se ela é plano-côncava, um dos raios vale infinito, então esse aqui não vai entrar na fórmula, né? 1 sobre infinito vai dar zero. E o outro raio é o mesmo da lente biconvexa, só que negativo, certo? Então vamos aplicar a lei de Gauss nas duas lentes para que depois a gente faça a associação delas. Porque percebam que está vindo uma depois da outra, então a vergência equivalente nada mais é do que a soma V1 mais V2. Então usando a equação de Halley para a lente 1, né, para a lente biconvexa, é o N da lente sobre o N do meio, né, que é 1, menos 1, que multiplica 1 sobre R mais 1 sobre R. Né? Aqui você tira o MMC, vai dar 3 menos 2, que vai dar 1. 1 sobre 2, então, vezes 2 sobre R. Então, a primeira vergência vale 1 sobre R. Já a segunda vergência, vamos chamar aqui de V2, eu vou botar genericamente tá, o N do líquido, depois a gente substitui. Então, é o N do líquido sobre 1 menos 1, vezes menos 1 sobre R, mais 1 sobre infinito. Aqui é só para ser enfático, dizer que a gente está usando as duas superfícies. Então, isso vai dar N menos 1 vezes menos R, né? Sobre menos R, né? Ou
1 menos n, trocando o sinal, sobre r. Agora vamos fazer a primeira associação. E aí nessa primeira associação, a distância focal vale 15 centímetros. Então vamos chamar de VEC, isso é V1 mais V2. Isso é 1 sobre R mais 1 menos n sobre R. Vai ficar fácil, né? 2 menos n sobre R sempre. E aí na primeira, o índice de refração é 4/3, né, que é o primeiro líquido, e a distância focal, que é a posição do objeto, é 15 centímetros acima do sistema. Então, 1 sobre 15, né, que é o inverso da distância focal e a divergência, é 2 menos n sobre R. Vai dar 6 menos 4, vai dar 2 sobre 3R. Conclusão, o R vale 10 centímetros. Agora a gente vai fazer a mesma conta, só que a incógnita vai ser o índice de refração, vai ser o N. E a posição, a nova posição, ela vai ser 25 centímetros acima do sistema, e o N é o que a gente quer descobrir. Só que a fórmula da divergência, pessoal, ela é genérica, tá? Então ela continua sendo 2 menos N sobre o R, né? Que você não mudou a lente, você só mudou o líquido. Então isso aqui vai dar, vamos simplificar aqui, por 5, dá 2. Multiplica cruzado agora, vai dar 2 igual a 10 menos 5n, 5n igual a 8, n igual a 1,6, conforme nós encontramos na letra D. Questão número 10, dá uma lida nela aí. E se você reparar, ela é uma questão bem simples, porque a gente só vai usar uma equação do dióptro curvo. Que a superfície do líquido está aqui, ó, é uma superfície esférica que ele fala, e aí vamos supor que o líquido vem aqui para baixo, e ele quer saber qual o menor tamanho que esse cara tem que possuir para que os raios que vierem paralelos aqui, eles convirjam no foco. Né? Tipo, tem que ter o ponto, o tubo tem que ser grande o bastante para que esse cara seja a distância focal de fato. Observe que esse foco é igual ao pelinha, porque os raios eles vêm paralelos entre si. Posso usar a aproximação de Gauss? Posso. Ele fala que o diâmetro do tubo é muito pequeno. Então a gente pode, com certeza, usar a aproximação de Gauss. E aí o que você vai lembrar é a equação do dióptro curvo, que é N1 sobre P mais N2 sobre P' é igual a N2 menos N1 sobre R. O N1 é da onde está vindo o raio, que nesse caso é o ar atmosférico, então o N1 é igual a 1. O N2 é para onde está indo o raio, que nesse caso é para dentro do líquido, de índice de refração o de índice de refração N. O R é o raio da esfera, né, da superfície curva que está aqui. E como essa superfície é convexa, vamos lembrar que convexa tem o raio positivo. Então vamos só substituir os valores. Assim, o P vale infinito, né? Porque o objeto, né, os raios vêm paralelos entre si, o P vale infinito. Então 1 sobre P vai dar 0. Então nós temos que N sobre P' tem que ser igual a N menos 1 sobre R. Então P' é N vezes R sobre N menos 1. Vamos à questão número 11. Essa eu já deixei as contas preparadas aqui para agilizar um pouquinho, que ela é meio longa de fazer as contas. Deu uma lida aí, vou fazer o desenho. O ponto A está aqui, e aí ele quer botar um anteparo, né? Então com certeza a imagem do A tem que estar aqui, a linha. O B está aqui em cima, com certeza a imagem do B, olha só, vai ter que estar aqui atrás, B'. Imagina que o B é como se fosse um objeto assim, tá? Um tamanho que eu vou chamar de O e uma imagem que eu vou chamar de I. Como é que eu sei que a imagem está para trás? Bom, quanto mais perto da lente você chega, mais afastado a imagem fica, certo? Segunda coisa,
como ele deu esse ângulo φ de 30 graus, a gente pode achar uma relação entre a posição do objeto e a posição da imagem. Então, imagina o seguinte, ó, que aqui, ó, seja a posição como se fosse um triângulo, né, aqui. E aí um cateto desse triângulo é o tamanho do objeto, o outro cateto é essa diferença entre a posição do A e do B, e a hipotenusa eu vou chamar de x. Na verdade, eu vou chamar de 2x, porque aí fica fácil ver, ó, como aqui é 30 graus, o O vale x, e esse pedacinho aqui de baixo vale x, raiz de 3. Isso significa que o P do ponto B é isso daqui, né? P de B. Ela vale 2f menos o pedacinho que é x raiz de 3. Tá? Isso vai ajudar um pouquinho as nossas contas. Bom, o P' vai estar aqui. E vai ser interessante a gente descobrir a posição dele. Bom, vamos por partes. Vamos começar com A, que é mais simples. O A está na posição 2f, né? Então, com certeza, a sua imagem também vai estar na posição 2f. Esse é um daqueles pontos que você decorou, né? Que é bem simples, é simétrico. Já para o ponto B, nós vamos ter que fazer a lei de Gauss. Então, olha só. O B é 2f menos x raiz de 3. O tamanho do objeto é x. Então, nós sabemos que P', né, usando a equação de Gauss, é PF sobre P menos F. Se você substituir, vai dar isso daqui. Agora, para achar o tamanho da imagem, você usa a ampliação linear. I sobre O é igual a P' sobre P. Tirei o sinal de menos aqui, porque a gente já sabe que a imagem é invertida, já que ela é real. Ah, como é que eu sei que ela é real? O objeto não pode ter passado aqui do ponto F, o B, por exemplo? Poderia. Mas ele diz que o B está tão perto, né, ele fala que o B está a uma distância pequena, que ele não vai ter passado desse ponto. É para isso que ele usa essa informação. Então, I sobre O é P' sobre P. Então, I, repara o seguinte, ó, como P' é PF sobre P menos F, ó, PF sobre P menos F, aqui você pode cortar. Então, I é OF, né, o O vale X, sobre P menos F. Tá certo? Como P é 2f menos x raiz de 3, você vai subtrair um f e vai ficar f menos x raiz de 3. Até aqui, eu acho que é usar a equação de Gauss. Bom, agora que vem a parte chata, né, a parte trigonométrica. Se você olhar para esse triângulo aqui, ó, aqui é 90 graus, né? Um dos catetos vale I, e o outro cateto que está aqui, ó, é P' menos 2f. Então, vamos calcular o tamanho desse cateto agora, já que a gente tem o P'. Então, a P' B menos 2f. Então, isso é 2f2, né? Faz a distributiva aqui para facilitar. Menos xf raiz de 3 sobre f menos x raiz de 3, menos 2f. Tira o MC multiplicando aqui, depois subtrai desse cara. Você vai encontrar que é xf raiz de 3 sobre f menos x raiz de 3. Agora, a tangente desse ângulo φ, né, que é I, sobre esse termo verde que a gente acabou de calcular. Então, a tangente psi vai ser I sobre P' menos 2f. Então, isso é, ó, repete a primeira, esse daqui é o x, e divide, né, multiplica pelo inverso da segunda. Então, está aqui ó, o P' menos 2f. Observa que ó, o xf corta, e o f menos x raiz de 3 também corta. Então, a tangente de psi é 1 sobre raiz de 3, fazendo com que o ângulo seja igual a 30 graus. Certo? Essa é uma solução, digamos, bruta. Você usa as equações que você conhece, né, e tenta manipular essas equações para achar a resposta. Se você encontrar um outro método aí melhor para resolver, pode deixar aqui nos comentários. Questão número 12. Dá uma lida nela aí e lembra do teorema das divergências. Quando você tem duas lentes próximas uma das outras, você pode substituir, né, a associação de lentes por uma vergência equivalente,
que tem a soma das vergências como resultante. Tá? Isso vale só para 2 não, tá certo? Isso aqui é só o exemplinho. Vale também para 3. Ou seja, essas 3 lentes que estão aqui, observa que ela é uma lente plano-plana, né? Se é uma lente plano-plana, os raios que entrarem aqui, ó, paralelos entre si, eles só sofrem um shift, né, um desvio, mas continuam paralelos entre si. Isso significa que a vergência dessa lente tem que dar 0. Lembra que vergência é desviar o ângulo da trajetória dos raios luminosos? Se eles não desviam, né, não abrem nem fecham, é porque a vergência tem que ser igual a 0. Então eu posso dizer que a vergência da lente 1 mais a vergência da lente 2 mais a vergência da lente 3, isso tem que dar 0. E isso resolve o cálculo do F1 e do F3 rapidinho. Olha só por quê. A distância focal, quando eu junto o 1 com 2, dá F12. Só que juntar 1 com 2 é pegar esse pedaço aqui da equação e fazer um V12 mais V3 igual a 0. Ou seja, lembra que vergência é o inverso da distância focal? Então, eu posso escrever que 1 sobre F12 é igual a menos 1 sobre F3. Então, o F3 é menos F12. Observa que, como o F12 é negativo, menos F12 é positivo. Faz sentido? Dá uma olhada aí, vê se faz. Essa lente é plano convexa. E nós sabemos, né, é uma lente de borda fina, que no ar ela tem um comportamento convergente, por isso que a distância focal é positiva. Acho que aqui você já entendeu como é que você vai calcular o V de 3, né? O V de 3 agora é juntar as lentes 2 e 3 para dar um F daqui. Então, agora eu vou juntar essas duas. Então, eu vou ficar com V1 mais V23 igual a 0. Então, a mesma conta do de cima, o F1 é menos o F23. De novo, né? O F23 é negativo, então faz com que esse cara aqui seja positivo. E a lente 3 também é uma lente plano convexa. Tá, e agora como é que eu vou achar o da lente 2, né? Já que eu não juntei mais duas. Mas eu já sei o da 1 e da 3. Eu posso usar agora a primeira equação que a gente escreveu, faz aqui a segunda, né, equação que a gente escreveu, para calcular o V2. Então, olha como é que vai ficar. 1 sobre F1, que é menos F23, mais 1 sobre F2, mais 1 sobre F3, que é menos F12, igual a 0. Ou seja, 1 sobre F2 passa os dois negativos para o outro lado, né? Vão ficar somando. Então, é 1 sobre F12 mais 1 sobre F23. Tira o MMC aqui, na verdade multiplica cruzado. Então, você vai ficar com F12 mais F23 sobre o produto, né? Então, agora você só inverter. Então, F2 é o produto, F12 vezes F23, sobre a soma, F12 mais F23. Então, nessa equação, não precisa fazer, nessa questão, desculpa, não precisa usar a equação de Rayleigh. Você não precisa falar, o R1 daqui é igual ao raio da superfície 2, né? O R3 daqui é igual ao outro raio da superfície 2, usa a equação de Rayleigh. Vai encontrar? Até vai, mas vai dar um maior trabalhão de fazer dessa forma, certo? Então, vamos chamar isso aqui de letra C. Questão número 13. Dá uma lida aí. Descubra a distância L entre as lentes, né, para que o tamanho da imagem não dependa do tamanho do objeto. Bom, essa questão, pessoal, se for uma questão objetiva, você pode fazê-la de um jeito muito fácil, que basta você achar um exemplo, e não é difícil achar esse exemplo. Se for uma questão discursiva, você tem que provar que a solução que você encontrar é única, pelo menos para você ganhar o ponto inteiro.
Então, vamos só observar aqui um método para encontrar a solução e depois a gente pensa em provar que essa solução é única. E para isso eu vou voltar numa questão do nível 1 que a gente resolveu, que é essa questão 3. Ele entra um raio aqui, bate na lente, e aí ele sai, né, passando pelo foco, e os focos das lentes são coincidentes, e aí o raio sai assim. Bom, repara que se aqui fosse um objeto, por exemplo, pega só o raio de cima. Se aqui fosse um objeto, tanto faz a posição em que esse objeto ia estar, a imagem com certeza ia ficar por aqui, em algum lugar, tá? Mas sempre tendo o mesmo tamanho, você conseguiu reparar isso? Então, a condição para que o tamanho da imagem não dependa da posição do objeto, com certeza, é a distância entre essas lentes, né? São os focos das lentes serem coincidentes, ou seja, a distância entre elas ser a soma das distâncias focais. Só para ilustrar, nós fizemos outra questão dessa, que foi a questão 12. O raio vinha aqui, aí ele passava pelo foco, né? E saía assim. Opa, isso que tá bonito. E aí nós tínhamos o tamanho da imagem em algum lugar aqui, que eu não sei onde era, mas você não dependia da posição aqui, né, D. Bastava você fazer essa semelhança aqui de triângulos. Então, é exatamente essa a solução do nosso problema. Agora que nós já sabemos a solução, nós vamos fazer a parte matemática para poder provar que essa solução é única. Bom, então a ideia é a seguinte, ó, o objeto está aqui, vamos chamar o tamanho dele de O, vamos colocá-lo a uma distância D da lente 1. Lembrando que essa distância D tem que sumir no final das nossas contas. E aí você vai fazer a equação de Gauss, né? Vamos lembrar que o P' é P vezes F sobre P menos F. Já pode usar direto esse resultado, fica mais prático. Então, o P'1 ele vai ser D vezes F1 sobre D menos F1. E aí vamos supor que essa imagem esteja por aqui. Então, aqui é a imagem 1. Essa imagem 1 ela vai servir como objeto para o espelho 2. Né? Então, aqui vai estar o O2. Observa que isso daqui é o P2. Se a distância entre a lente 1 e a lente 2 for L, então o P2 ele vale L menos P'1, certo? Então, quem é o P'2? O P'2 vai ser P vezes F sobre P menos F. Ou seja, é L menos P'1 vezes F2 sobre P2, né, que é D, menos F... D menos P'1, desculpa, L menos P'1, desculpa, menos o F2. E aí, quem é a ampliação? Já pode substituir até aqui os valores, tá? Mas eu vou deixar para fazer isso só no final. Quem é a ampliação linear? A ampliação ela é I sobre O, né? Isso vale P' sobre P. No final, a final mesmo, né, é o I2 sobre O. Se você multiplicar aqui em cima e embaixo pelo I1, você vai ter aqui ó, I1 sobre O. Isso é a ampliação da primeira lente, que é menos P'1 sobre P1. E aqui você tem ó, I2 sobre I1, que é a ampliação da segunda lente, que é menos P'2 sobre P2. E aí isso fica um pouco mais fácil, né? Um pouco melhor de escrever. Aqui, ó, menos com menos vai dar mais. Porque isso vai ficar P'1 vezes P'2 sobre P1 vezes P2. Então agora você vai escrever tudo aqui, né? Todos os resultados você vai escrever numa conta só. E no final, a gente vai fazer com que a distância D desapareça. E como é que você vai fazer isso? Se eu tiver lá um parênteses, blá, 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 D, mais alguma coisa que não depende de D, basta fazer esse parênteses aqui zerar. Porque aí ó, o D some
Então, a ampliação não vai depender mais da posição que o objeto se encontra. Entendeu? Então, eu vou botar o resultado aqui dessa conta, tá? Para a gente otimizar um pouquinho o tempo. Se eu não errei nada, esse aqui é o resultado da conta. Tá? E aí veja o seguinte, ó, o numerador não depende mais do D, né? Mas o denominador depende. Vamos separar os termos aqui que dependam do D. Então é D que multiplica L menos F2 menos F1. Para não depender do D, como a gente falou, esse termo daqui tem que dar zero. Conclusão, se o L for igual a F1 mais F2, esse resultado não vai depender mais do D. Então vai ficar, o F1 corta também, né, se esse cara cortar. Então vai sobrar apenas F2 sobre L menos F2. Tá? E aí, como o L vai ser F1 mais F2, o F2 corta. Então a ampliação é a razão, F2 sobre F1. Que como a gente mostrou naquelas duas questões, né, antes de começar a resolver essa, era a semelhança de triângulos da trajetória que o raio fazia quando passava por aqui, né? Aqui tinha um F1, tinha um tamanho do objeto, aqui tem um F2, está aqui o tamanho da imagem. Esses triângulos que estão aqui, eles simplesmente são semelhantes. Beleza? Na prova discursiva, é essa solução que você teria que apresentar. Questão número 14 é uma questão bem legal, tá? Pode cair na prova de vocês aí. Dá uma olhada nela. E vamos tentar fazer um desenho juntos para entender o que está acontecendo. Inicialmente, nós temos o objeto sendo visto diretamente através de um espelho plano. Então, vamos desenhar aqui o objeto e o espelho plano com a linha, né, que liga os dois para facilitar a visualização. Então, aqui está o espelho, o objeto é o olho, né? Eu vou desenhar o olho como uma setinha, tá? Porque fica muito mais fácil de visualizar. Então está aqui o olho. Nós sabemos que no espelho plano as distâncias elas simplesmente se reproduzem, né? Por outro lado, por conta da simetria. Então aqui está o tamanho da imagem 1, aqui está o objeto. Agora nós vamos colocar a lente na frente desse espelho. Eu vou optar por fazer uma outra figura, tá? Você pode fazer a figura por cima para não ter que fazer muitos desenhos. Bom, a lente está colocada bem aqui, bem pertinho do espelho. E é uma lente convergente. Aí eu vou desprezar, tá? A distância entre a lente e o espelho está desenhado um pouco separado só para facilitar. Então está aqui o nosso objeto. O que ele fala no enunciado aí que você leu é que existe uma ampliação angular e ele continua vendo a imagem virtual. Pessoal, olha só. O raio vai bater aqui na lente e aí depois ele vai bater no espelho. Para que a imagem seja virtual, a imagem tem que continuar dentro do espelho. Então a imagem agora vai ficar, por exemplo, por aqui. Essa é a imagem final, tá? É a imagem formada pelo espelho. Como isso é um espelho plano, né? O final aqui é um espelho plano, essa distância aqui, que eu vou chamar de pelinha, ela tem que ser reproduzida para o outro lado. Então, aqui, ó, nesse ponto, vai estar o objeto que formou a imagem do espelho. E da onde veio esse objeto? Era a imagem da lente. O raio que bateu aqui, ó, vamos desenhar um raio arbitrário, tá certo? Ó, o raio bateu aqui e acabou formando essa imagem. Então, com certeza, quando ele tentou fechar essa trajetória, né? Ele formou aqui assim, ó, prolongamento, ele acabou formando essa imagem. E aí o raio que bateu no espelho, ele refletiu, né? Ó, refletiu aqui para baixo
E aí a gente faz o prolongamento dele. O prolongamento acaba batendo nessa posição aqui. Tá certo? Então, por isso que a imagem continua dentro do espelho, é que, na verdade, a imagem da lente formada está fora do espelho. Só que só uma coisa importante, eu vou apagar os raios aqui para não poluir mais, é que se a imagem da lente está fora do espelho, é porque essa imagem tem qual natureza? Virtual. Beleza? Bom, agora vamos visualizar a ampliação angular que ele disse aí para a gente. Bom, ampliação angular, pessoal, é uma razão, tá? Então, vou pegar aqui, ó, no início, nós temos esse ângulo que eu vou chamar de θi, tá? O θ inicial. Quem é a tangente desse θ inicial? Bom, é o tamanho da imagem, I1, sobre a distância do objeto até a sua imagem. Aí ele fala aí pra gente, né, que o objeto está a 20 centímetros do espelho. Então, esse primeiro valor é I1 sobre 40. No segundo caso, nós temos aqui, ó, a tangente, né? Tá vendo que a tangente aumentou um pouco? Essa aqui é a tangente, vamos chamar de θf, né? Tangente final. Quem é a tangente desse θf? É o tamanho da imagem formada pelo espelho, que é o tamanho do objeto do espelho, que é o tamanho da imagem da lente, tá certo? Sobre, vamos lá, cuidado agora, é essa distância daqui, ó. Aqui continua sendo 20, pessoal, isso não muda. Então, isso é P' mais 20. Ah, professor, o P' é negativo. Sim, eu sei que o P' é negativo e que a imagem é virtual, né? A imagem da lente é virtual. Mas a gente está marcando aqui o tamanho das distâncias. As distâncias são sempre positivas. E aí ele fala para a gente que a razão da tangente de θf sobre a tangente de θi é igual a 1,5. Tangente de θf é o I da lente sobre P' mais 20. Vezes sobre a tangente θi, né, é só repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Então está aqui, ó, 40 sobre I1. Só que quem é o I1, pessoal? É o tamanho do objeto. Então, esse termo que aparece aqui, ó, é a ampliação linear, que é em módulo P' sobre P. Beleza? Então, olha como é que vai ficar. Isso daqui vai ser igual a P' vezes 40 sobre P' mais 20 vezes o P. E o P é 20, tá? O P continua a mesma coisa, não mudou em nada. Então, isso aqui vai ser igual a 3 meios, né? Que é 1,5. Simplifica aqui, vai dar 2. E multiplica cruzado agora. Então, nós vamos ter 4 P' é igual a 3 P' mais 60. Então, P' em módulo, tá? É igual a 60 centímetros. Mas vamos lembrar que para a lente, o P' é negativo, né? Porque a imagem é virtual. Então, quando nós usarmos a lei de Gauss, 1 sobre F é igual a 1 sobre P menos 1 sobre P'. Tira o MMC aqui, né? Vai dar 60. 3 menos 1 é 2 sobre 60. Conclusão, a distância focal é igual a 30 centímetros. Tá certo? Então, essa é uma questão bem interessante, tá? Misturando aí a lente, o espelho, ampliação angular, ampliação linear. Tá? Fica bem atento a ela e dá uma olhada aí para ver se você entendeu tudo que a gente fez. Questão número 15, última questão da nossa apostila. Por meio de uma lente convergente, distância focal f, obtém-se a imagem tridimensional de um cubo transparente cuja aresta vale L. A imagem do cubo mais próxima da lente encontra-se a uma distância 2f desta. Calcule o volume da imagem obtida. Bom, então nós vamos ter que fazer um desenho e depois a gente tenta ver que figura que pode ser formada através dessa relação para que a gente possa calcular o seu volume.
Vamos dar uma olhada na imagem aqui. Bom, o que ele falou foi o seguinte, claro que a figura está fora de escala, tá? Mas que a imagem mais próxima está a uma distância de 2f. Ou seja, tem uma imagem aqui, ó, que provavelmente é a imagem dessa aresta CD. Eu não preciso olhar para toda a face, tá certo, pessoal? Basta você fazer um pedaço da aresta que todo o resto vai ter a mesma dimensão, tá? Então, olha só, essa aresta CD com certeza está a uma distância 2f. Como é que eu sei que é esse cara que está a 2f? Porque quanto mais próximo o objeto estiver da lente, mais afastada a imagem vai ter que ter. E aí, quando ele fala que a imagem mais próxima é que está a 2f, então eu garanto que aqui é a imagem do D', C'. E aí, quanto mais afastado, quer dizer que maior vai ser o tamanho da imagem formada. Então, vou prolongar aqui um pouquinho o eixo. E agora eu vou representar a imagem desse ponto A', B', que vai estar, ó, por aqui. Aqui está o A', aqui está o B', e aqui está o A'. Tá? Eu sei que a imagem é real e invertida por conta da posição em que esses caras se encontram a uma distância com certeza maior do que o foco. Tá certo? Bom, pelo menos se o L for menor que o F. Essa é a consideração, pelo menos, que a gente vai fazer. E aí, ó, aqui está a figura formada. Repara que se tivesse em 3D, né, porque vamos pelo menos visualizar a figura em 2D, isso daqui seria um tronco de pirâmide, né? Porque se eu prolongar esse laranja aqui, ó, ele em algum momento vai bater aqui no eixo, né? E aí formaria uma pirâmide. O que acontece é que nós fizemos só um pedacinho dela, então é um tronco de pirâmide. E aí como é que a gente calcula o volume do tronco? Vai ficar h sobre 3, né? Quem é o h? O h é a altura aqui do tronco, mais, vezes, né? X ao quadrado, por que x ao quadrado? É a área dessa base daqui, vamos chamar essa altura aqui de x. Vezes, mais raiz de x vezes y é o lado desse outro cara daqui, mais y ao quadrado, tá? Lembrando que as nossas bases vão ter o mesmo formato aqui das bases originais do cubo, que vão ser quadrados, só que, claro, cada um com o seu próprio tamanho. Então, nós vamos ter que calcular, usando a lei de Gauss, o tamanho do x, o tamanho do y e o tamanho do h. Então, vamos começar com o ponto A. Porque o ponto D a gente já conhece, né? A posição dele é 2f. Se a gente determinar a posição P' do ponto A, o h é a diferença P' menos 2f. E aí depois a gente faz a equação da ampliação linear para achar o tamanho do y. Porque com certeza o tamanho do x é o tamanho do L, né? Que o objeto sobre o 2f, a imagem ela tem o mesmo tamanho que o objeto. Então, na verdade, o nosso trabalho é só achar a imagem do ponto A. Então, vamos lá. Vamos começar com a equação de Gauss. 1 sobre f é igual a 1 sobre p. E o p vale 2f menos L, não é isso? Mais 1 sobre P'. Se você preferir, já pode usar direto a equação do P'. P vezes f sobre P menos f. O P é 2f menos L. Então, ó, 2f menos L menos f vai dar f menos L. Agora, o tamanho do y é a ampliação linear, né? I sobre O em módulo é igual a P' sobre P. Tá? Aqui está tudo em módulo. Vou botar assim, com licença poética. O I é Y, o O é L. Isso vai ser igual a P', que é 2f menos L, vezes f, sobre f menos L, vezes o P, que é f, 2f, né, desculpa, menos L. Então, ó, corta aqui. Tá? Então, vai sobrar que o y
é L vezes F sobre F menos L. Tá certo? Bom, o que você vai fazer agora é usar a equação do volume do tronco. Então, vamos só calcular o H aqui antes, né, que o H é P' menos 2F. Está parecendo muito, né, com a questão anterior que a gente fez. Então, P' menos F. Então, isso vai ficar, faz a distributiva aqui para facilitar a conta, 2F ao quadrado menos F vezes L sobre F menos L menos F. Então, isso é 2F ao quadrado, desculpa, menos 2F aqui, né? Então, é 2F ao quadrado menos F vezes L menos 2F ao quadrado mais 2F vezes L, tudo isso sobre F menos L. Observa que o 2F ao quadrado aqui corta, então vai ficar F vezes L sobre F menos L. Só uma correção, pessoal, aqui faltou o x ao quadrado, né? Desculpa, é a área 1 vezes a área 2. Então, na verdade, é x vezes y. Pronto, peço desculpa aí por esse erro, mas agora vamos lá. Agora sim, né, você pode botar o L ao quadrado em evidência. Tem o L ao quadrado aqui, tem L ao quadrado aqui, tem L ao quadrado aqui. Então vai ficar F vezes L ao cubo sobre 3. E o que sobrou é 1 mais F sobre F menos L mais F sobre F menos L ao quadrado. Parece até uma expansão, né? Esse é o resultado final. Dá uma olhada aí na solução. Vê se você ficou com alguma dúvida. É trabalhosa, tá? Não é impossível de fazer se cair na sua prova. Tem que lembrar da fórmula do volume do tronco. Dá para deduzir, mas se você usar a fórmula é muito mais rápido. Tá? E aí você aplica a equação de Gauss, a equação da ampliação, nada que a gente não tenha feito algumas vezes antes.